Fala galera, tô de casa no Enem, professor Lieten, redação, satisfação estar com vocês novamente. Vamos continuar nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada rumo ao projeto de texto, para que você possa ir se aprimorando, para que você possa melhorar a cada dia a sua produção textual. Nosso objetivo aqui é fazer com que você treine, né? Nós já falamos de leitura, já falamos dessa preparação de conteúdo e agora nós vamos partir nesse encontro de hoje, nesse tempo de hoje, nós vamos falar do desenvolvimento. Esse item importante que é o meio do seu texto, que será exatamente onde você vai argumentar. Lembrando que na introdução você apenas apresenta as partes do texto, você apresenta a sua afirmação, você apresenta a sua tese, você apresenta os seus argumentos. E no desenvolvimento, exatamente, você vai detalhar, você vai minuciar, você vai entrar nas particularidades que você quer apresentar. Então é importante que a gente tenha, na parte do desenvolvimento, o primeiro conceito o seguinte: professor, eu estou pensando em escrever 4 parágrafos. Isso você já precisa resolver antes do dia, tá? Então, eu vou para 4 parágrafos. Portanto, escolha 2 argumentos. Professor, eu vou para 5 parágrafos. Portanto, escolha 3 argumentos. Por que isso? Porque em cada parágrafo nós vamos compor um argumento diferente. Nos nossos encontros anteriores nós já falamos sobre a escolha dos argumentos, né? E hoje nós vamos entrar exatamente para falar no detalhamento desses argumentos que a gente já escolheu. Se o seu texto for para 4 parágrafos, ele precisa ter 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Se você escolher 5 parágrafos, 1 de introdução, 3 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Hoje falaremos dos parágrafos do meio, é exatamente o meio de campo, aquele que vai ligar a defesa ao ataque rumo ao gol. Essa é a nossa intenção, ok? Então, se liga aí que o primeiro tipo de argumentação, nós vamos especificar para você, está aí na tela, são os argumentos por citação. Então, você não é que você vai falar, o meu texto tem citação. Professor, eu vou usar citação? A partir de hoje você vai mudar essa percepção, esse entendimento que você vai falar. Você vai começar a dizer, eu irei argumentar por citação. Então, a citação é uma forma de argumentação. Na aula de hoje, nós iremos falar exatamente de 2 formas de argumentação. A primeira, a citação. E a citação é importante porque você, na citação, demonstra que você domina outras áreas do conhecimento, não é? Então, assim como nós temos argumentos que são coringas, que funcionam para quase a totalidade dos temas, a citação ocorre da mesma forma. Nós temos, e eu escolhi para trazer para vocês aí, algumas citações, também curtas. Também não adianta você decorar uma citação muito grande, que muito provavelmente no dia você estará muito tenso, vai ficar difícil de você lembrar. Então eu trouxe para vocês aí, no nosso encontro de hoje, essas citações para que ajude a você argumentar no seu desenvolvimento. Eu quero fazer um destaque aqui para o início do parágrafo. Professor, o que é que eu escrevo no início do parágrafo, que eu tenho muita dificuldade com isso? A gente já está treinando o início da introdução e eu quero dar também aqui uma dica para que você escreva o início do parágrafo. Você pode começar, nós estamos falando exatamente aí do 2º parágrafo, correto? Que será o primeiro parágrafo do desenvolvimento. No 2º parágrafo, você pode começar. Um aspecto importante a ser ressaltado, vou repetir, um aspecto importante a ser ressaltado. Aí você chama o tema que você está falando, ok? E depois você pode colocar a citação no final do seu parágrafo ou você coloca a citação no início do seu parágrafo. Eu prefiro, isso é uma questão de preferência, você vai treinar as 2 formas e ver que melhor situação se adequa a você.
Nesse encontro de hoje eu trouxe aí para vocês algumas citações para que você entenda que a citação ajuda você a construir o seu entendimento. Não esqueça que nós já estamos trazendo um texto desde o início que ele vai primar pelo respeito aos direitos humanos. Entenda que a prova diz que não devemos desrespeitar os direitos humanos, implicitamente a prova está dizendo que nós devemos respeitar os direitos humanos. Então eu trouxe aí 3 citações e eu vou primeiro ler as citações que estão aí e depois eu vou fazer um breve comentário sobre elas. Se liga aí na tela. A primeira: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Repetindo, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Para quem não sabe, artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa é uma citação, galera, que ela é coringa. Ela serve para muitos temas. Você pode chamar, você pode evocar uma citação como essa, você pode escrever uma citação como essa para relacionar, para argumentar com vários temas, né? Você pode trazer uma citação como essa para argumentar sobre direitos de minorias. Você pode trazer uma situação como essa para argumentar sobre questão das pessoas com transtorno do espectro autista, por exemplo, para aqueles que têm algum tipo de deficiência, para aqueles que estão em situação de cárcere, o sistema prisional, para o atendimento no Sistema Único de Saúde no Brasil, por exemplo, o direito à educação, por exemplo, o direito dos indígenas, o direito das crianças, o direito à coletividade, ao meio ambiente. Então eu estou trazendo uma citação que você pode muito bem inserir em qualquer tipo de tema, porque essa citação está dizendo que nós somos iguais, livres e iguais em dignidades e direitos. Isso aí é uma prerrogativa do cidadão, é um direito do cidadão, de nós como cidadãos. E é interessante você saber disso, né? Novamente eu vou dizer aqui, você não precisa ser advogado para conhecer um artigo do direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é interessante você saber que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? O que é signatário, professor? O governo brasileiro, o Estado brasileiro, um dia, 1948, na criação da ONU, assinou o tratado dessa Convenção dos Direitos Humanos. Então o Brasil é obrigado, o Estado brasileiro é obrigado a respeitar os direitos humanos por uma convenção internacional. É por isso que o nome é Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então eu estou trazendo essa citação aí para que você possa ter a primeira ideia do que a gente pode usar como citação, ok? Segunda. Primeira que nós usamos uma citação vinculada à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou chamar a filosofia agora para a segunda citação. A segunda citação que eu trouxe, também uma citação curta, hein? Dá para você memorizar. É uma citação do professor Zygmunt Bauman, que é um dos mentores da modernidade líquida. Nesses últimos anos, nós temos tratado de modernidade líquida, a sociedade tem sido líquida, o comportamento da sociedade são baseadas em relações efêmeras, passageiras, e aí eu estou trazendo uma citação do professor Zygmunt Bauman, que exatamente ela pode ajudar você no momento que você está pensando em construir um argumento. Ele diz o seguinte: não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Eu vou repetir, professor Zygmunt Bauman fala, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Essa é uma citação que eu fiz questão de trazer para que você no seu texto, e eu quero que você lembre disso no dia que você estiver na prova, que você lembre que no seu texto você participe da solução do problema, você se envolva para a solução daquele tipo de problema. Então no seu texto, não jogue a conta apenas para os outros. Não diga que a responsabilidade é apenas do governo. Não diga que o governo é corrupto e que nada vai funcionar. Não diga que o Brasil não tem jeito. Você,
na verdade, no seu texto, precisa construir uma proposição. O seu texto será propositivo exatamente porque você precisa participar da construção, da solução ou da melhoria do problema apresentado. Se o problema for desigualdade racial, lê o que o professor Zygmunt Bauman fala sobre a desigualdade racial, que não deixa de ser uma crise que o mundo enfrenta. Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Reação de quem? Da sociedade, reação do cidadão, reação de quem está vendo o problema e que precisa participar da construção, da viabilidade, da melhora daquele conflito, daquele tema, daquele problema apresentado. Não se esqueça que nos últimos 10 anos, a prova do Enem tem apresentado aos candidatos problemáticas que pedem soluções. Eu vou repetir, problemáticas que pedem soluções. Querem candidatos que apresentem caminhos, apresentem propostas, apresentem soluções. E essas soluções elas só serão construídas com a participação de toda a sociedade, inclusive sua candidato que está propondo, inclusive sua que está escrevendo a redação. A próxima citação que eu trouxe aí para vocês, uma citação do líder Mahatma Gandhi, o líder indiano, né, que participou da luta pela independência da Índia. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né? Ele diz que temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Eu vou repetir a citação de Mahatma Gandhi. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Você quer ver uma mudança? Você quer que alguma coisa mude? Então você tem que se tornar parte dessa mudança. Você percebe que eu estou trazendo citações aqui para fazer com que o candidato ele mostre para o avaliador que o candidato tem a noção, que o candidato tem o entendimento, que o comportamento do candidato também pode influenciar, pode ajudar a contribuir de uma forma direta ou indireta na construção da solução da problemática que a prova for trazer. Eu acabei de falar sobre, vamos falar, por exemplo, aqui, eu gosto muito de dar exemplo para que isso possa ser internalizado para você. Por exemplo, o pessoal de Libras, né, que está aqui do nosso lado, sempre trabalhando conosco. Então, é necessário que haja um envolvimento todo nosso, daquele pessoal que fala e que escuta normalmente. É preciso, quanto mais pessoas aprenderem a língua brasileira de sinais, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisso, e isso não é uma questão só do governo, isso é uma questão da sociedade. Quanto mais a sociedade se envolver nisso, melhor será a condição da pessoa que é portadora desse tipo de deficiência. Você percebe que aí nós estamos entrando também como parte da solução do problema. Então, encerrando esse momento de citação, eu trouxe 3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu trouxe também um tema, uma citação do líder indiano Mahatma Gandhi, e por último eu trouxe uma citação do Zygmunt Bauman e do Mahatma Gandhi. Então eu falei basicamente de direito, de filosofia e de história, ok? Então eu apresentei aí já conhecimento de outros níveis, ok? Para encerrar o nosso encontro de hoje, eu quero trazer outro tipo de argumentação, que é a argumentação por comprovação. Então já começamos a pensar em argumentar por citação. Outra possibilidade é você argumentar por comprovação. E aí tem a ver com dados, estatísticas e números. Se liga na tela aí. Então, assim, somente órgãos oficiais podem fornecer números que irão aparecer em nossas redações. Isso é importante. Então, se você for usar um número, se você for usar um dado, um conceito, esses números precisam ser referendados. Esses números não pode ser qualquer pessoa que passa esse número. Quem pode passar números para que a gente possa usar num texto? Tá aí os exemplos, se liga aí. O IBGE, estou trazendo alguns exemplos, tem outros exemplos além desse. IBGE, e se você cita o órgão, já saiba, abre parêntese e diz o que aquele órgão significa. Professor, eu não sei. Obrigado, começa a estudar, essa é a ideia, ok?
Então o IBGE é o quê? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma pesquisa do IBOP. Você lança a pesquisa e fala quem é o IBOP. Quem é o IBOP? Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa. Uma coisa importante aqui, cuidado com números e percentuais, tá? E eu quero deixar uma dica aqui. Professor, eu não lembro se o IBOP falou que era 70%, era 60% ou era 30%. Eu não lembro, mas eu sei que ele falou. Então você usa um truque aí que eu vou falar para você. Se for 60 ou 70 e você não lembrar exatamente, não chuta o número. Você fala assim, mais da metade da população passou de 50. Ou você fala, menos da metade dos consultados, abaixo de 50. Então isso pode ajudar você na hora que você está lá na aflição sem lembrar. Então esses dados são importantes. Vou colocar mais alguns exemplos aí, ó. Os ministérios, as secretarias, as universidades, os órgãos públicos, todo esse pessoal pode te dar embasamento, todo esse pessoal pode referendar um argumento que você queira usar. Uma pesquisa de uma secretaria, uma pesquisa de um ministério, certamente tem base de sustentação do seu argumento. Você não pode sair falando, o professor Lietten falou. Não, o professor Lietten não referenda o que você vai escrever na sua redação. Mas o IBAMA, a última pesquisa do IBAMA mostrou o número tal. O IBAMA pode ser referência para a sua redação. Entendido? E aí, o último aí, ó, eu coloquei essa tela para que você lembre que nos últimos anos, todo tema tem um órgão na estrutura do Estado brasileiro que regulamenta aquele tema. Por exemplo, o Enem, vai para a tela aí, o Enem já falou de lei seca, você poderia citar o DETRAN, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito. Percebe que o DETRAN e o DENATRAN é quem regulamenta, é quem organiza toda a questão do trânsito, você querendo ou não, eu querendo ou não, porque isso é uma imposição do Estado brasileiro. Por exemplo, publicidade infantil, Ministério das Comunicações. Violência contra a mulher, Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública. A questão da inclusão da educação dos surdos, o Ministério da Educação. E aí eu estou falando agora de outros itens que não estão aí na tela, né? O Brasil, só para lembrar você, o Brasil tem um ministério chamado Ministério dos Direitos Humanos, ok? De Defesa da Mulher e dos Direitos Humanos. Então o Brasil, o Estado brasileiro hoje, tem um ministério só para tratar desse tipo de situação, para estimular ou para propor as políticas públicas que toda a sociedade precisa se envolver. Então a ideia do candidato é que o candidato use essas ferramentas na hora que você tiver, mais uma vez eu vou voltar, na hora que você estiver lá no deserto, não estiver lembrando, e agora eu escrevo o quê? E agora eu escrevo o quê? Lembra dos órgãos, lembra daquilo que regulamenta o comportamento da sociedade. E principalmente, se envolva no problema que for apresentado. Não transfira a responsabilidade. Não diga que a responsabilidade é apenas do outro. Tudo está na conta do governo e o governo gosta de propina e os corruptos. Isso não adianta você escrever. Falar mal é muito fácil. Escrever criticando é muito fácil. É por isso que o Enem não quer alunos que só critiquem. Ele quer alunos que tenham a percepção da crítica, mas que passa 2 linhas escrevendo sobre crítica e 3 linhas ou 4 linhas propondo alternativas, propondo soluções. Eu espero que depois vocês copiem esses slides aí, que vocês vão montando os seus estudos e comecem a rascunhar pensando nessas ideias que eu estou propondo, que nós estamos aqui propondo a vocês. Peça ajuda ao seu professor aí, que ele é fera, sua professora também, para ajudar você a compor suas ideias propondo esse tipo de alternativa. Lembrando que na aula de hoje nós já vamos encerrar. Você propor e você se envolver na problemática, você ser parte da história. Governo com ação de governo, nós como sociedades com ações da sociedade. Grande abraço, eu espero que você possa começar a treinar, eu espero que daqui para a prova você tenha feito no mínimo 30 rascunhos sobre temas diferentes e certamente assim você irá alcançar o sucesso que você deseja.